Vamos seguir então o nosso estudo, a nossa série. A gente já começou tratando no domingo passado. Nós conversamos um pouco a respeito de aproveitar esse tempo, esse clima mais tranquilo de janeiro, esse momento que está tudo mais ou menos parado, aquele silêncio, né? A gente às vezes morre de medo de silêncio, não morre? A gente fica... Porque no silêncio, quando as coisas estão quietas, a gente tem que lidar conosco mesmo, com a gente. A gente tem que olhar para dentro de nós. E a gente morre de medo disso. A gente precisa de atividade, a gente precisa olhar de barulhos, né? E quando está tudo quietinho, às vezes, a gente fica a gente tem problema, né, de lidar com isso. Às vezes a gente até entra em depressão porque a gente não está numa festa, nós não estamos numa viagem, a gente não está em algum lugar com aquele movimento. Então nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com isso, né? Então a gente usa esse começo do ano para pensar na vida, para refletirmos, para fazer um balanço. Então é isso que nós estamos fazendo. Então, de alguma forma, a gente tenta contabilizar, fazer aquela contabilidade, né? Olhando para trás daquilo que foi acrescentado, aquilo que nós gastamos, né, em termos assim de energia. O que nós conseguimos reunir em 2014? Isso é importante. Olhar para trás e perceber aí na nossa bagagem o que a gente deu valor, em que nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro. Jesus disse que o homem bom junta bons tesouros. E o homem bom que junta bons tesouros consegue tirar dos seus tesouros coisas boas. Então, nós precisamos, né, de tempos em tempos, parar para sacar, né, para tirar dentro de nós aí, o que nós conseguimos reunir, irmãos, pela graça de Deus. Não é verdade? Então, a gente olha para trás para buscar, encontrar o que de alguma forma foi acrescentado na nossa vida. Então, tudo aquilo que, de repente, nós não tínhamos e agora temos, em termos de, principalmente de experiência de vida. Né? Algumas pessoas... Elas viveram em 2014, eu sei, momentos difíceis, tiveram que lidar com enfermidades, nunca antes haviam tido essa oportunidade. E agora enfrentaram, né? Alguns irmãos eu sei que enfrentaram o luto, enfrentaram a dor da perda, e de certa forma, irmãos, a gente vai agregando experiência. Né? Alguns irmãos tiveram que lidar com grandes vitórias, né? Conquistas, e hoje... É importante que a gente olhe para trás e consiga reunir tudo isso, porque, irmãos, isso é sabedoria, segundo Moisés, lá no Salmo 90, contando os dias para ficar sábio, não é verdade? Então, a gente está fazendo isso. Também lidar com, quando a gente faz esse exercício, né? A gente olha algumas coisas que nós gastamos tanto dinheiro, tanto tempo, tanta energia para conseguir, e a gente olha para essas coisas hoje e, de repente, não são coisas assim de valor. Nós demos tanto valor, atribuímos tanto valor, e elas nem têm tanto valor assim. E a gente precisa, às vezes, conforme lá em Hebreus, abrir mão de todo embaraço, né? A gente precisa correr a carreira que nos está proposta em 2015, e, às vezes, para isso, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, que de repente a gente percebe que elas não têm tanto valor, e às vezes a gente atribuía tanto valor, não é verdade? Então a gente precisa fazer esse tipo de avaliação, a gente precisa fazer esse tipo de fazer esse exercício, né? E agora em janeiro nós estamos fazendo isso, e nos 2 primeiros domingos de fevereiro também, até o dia 8. Certo? Ok, irmãos? É isso. Então nós estamos juntos aí nesse propósito. Pensando nisso, então, a gente tem falado também sobre a nossa lista de prioridades para 2015. O que nós vamos, pensando em tudo isso, né, nessa avaliação que a gente já fez, tudo que valeu a pena, que não valeu. Então, nós precisamos agora, irmãos, descrever aí uma listinha, aquelas listinhas que a gente gosta de escrever todo começo de ano, e eu acho que é muito bom, é muito legal a gente fazer isso, e a gente vai incentivar você a fazer sim, a colocar lá, a registrar, irmãos. A gente precisa registrar as coisas, porque a escrita, ela compromete. Se a gente não escreve, a gente não se compromete, mas quando a gente escreve, a gente compromete. Então, nós acabamos nos comprometendo. Então, é bom você lá escrever, e nós propomos aqui,
como igreja, você acrescentar um item na sua lista. Você foi desafiado, quem estava aqui foi desafiado, e hoje nós estamos seguindo nesse desafio, de assumir o compromisso de ser uma pessoa feliz em 2015. 2015, irmãos, eu não sei se você vai conquistar, né, um emprego novo, você vai conseguir um bem durável novo, ou se você vai conseguir algumas coisas, né? Eu não sei o que você vai conseguir lutar, se você vai emagrecer de fato esse ano, se você vai realmente recuperar, cuidar da tua saúde esse ano. Você deve colocar tudo isso na lista, né? Tudo isso, e perseguir o objetivo. Mas a gente quer que a gente, e cada um de nós, coloquemos lá na nossa primeira lista, no topo da lista, no topo das prioridades, nós precisamos ser felizes em 2015. Isso é importante, irmãos. A gente precisa estar alegres e sempre alegre, conforme o apóstolo Paulo nos orientou na semana passada. E eu pergunto para você, né? Você tem sido uma pessoa feliz? A primeira pergunta que a gente faz hoje. Tem? Tem sido? Sim. Não precisa responder em voz alta. O objetivo não é esse. É importante que você pergunte para você mesmo isso. E faz assim, pergunta para você e espera a resposta. Às vezes a gente pergunta e não espera a resposta. Mas faz como o salmista. Faz como o salmista, né? Pergunta para você mesmo. E espera a resposta. Faz igual o salmista lá no Salmo 42. Ele fala, por que, ó minha alma, você está abatida? Ele faz uma pergunta para ela. Por que, minha alma, né, você coloca esse semblante no meu rosto? E o Estênio Marcius, não sei quem conhece, aquele poeta, né, ele escreveu uma música baseado nesse texto. Ele diz, né, ele fala assim, puxa uma cadeira, minha alma, senta aqui, que eu quero te perguntar. Por que você me roubas a calma? Por que você me botas tristeza no olhar? Então, é esse tipo de conversa que a gente precisa fazer, né? Precisa ter conosco. De olhar e falar, bom, realmente você é feliz? Você tem sido feliz? Você tem sorrido, né, com frequência? Qual tem sido o seu semblante ao longo de tudo, ao longo do ano que passou, né, ao longo da tua vida? Porque a gente vai seguir em frente, né? E é importante a gente perceber o que tem acontecido até agora. Você é feliz ou não é, né? Por quê? Por que, minha alma, né? Essa conversa, oi, querido, obrigado. Obrigado pela água. Tá certo, irmãos? Vocês concordam comigo? Vamos fazer isso? Então faz isso aí agora. Eu sei que às vezes a gente não tem, mas antes de a gente seguir em frente, faz essa pergunta para você mesmo, né? O apóstolo Paulo falou que eu tenho que ficar feliz sempre, alegre em todo tempo, todo tempo, todo tempo, sempre, sempre, sempre. Eu tenho cumprido esse propósito, eu tenho obedecido, né, esse imperativo, esse mandamento. Eu tenho sido feliz, eu tenho estado alegre o tempo todo. Sim ou não, né? Pergunta para você mesmo. Talvez se eu perguntar por exemplo, a Lilian e o Rony ali, né? Que são casados. Ou a Patrícia e o Clebson. De repente é legal, depois a Patrícia perguntar para o Clebson, né? Eu sou uma pessoa feliz? Daí, do seu ponto de vista, o que você vê, o que você enxerga, né? Os casais é mais fácil a gente fazer isso, né? Entre amigos também, entre irmãos. Poxa, eu chego aqui, você me percebe uma pessoa feliz ou não? A gente precisa investigar isso, essa é a ideia, irmãos. Vamos investigar. Vamos observar com mais cuidado, né, essa questão que é tão importante. Porque em 2015 nós nos comprometemos a ser felizes. Pensando no cenário, irmãos, pensando em 2015, como ser feliz, né? Num cenário e nas previsões que a gente tem ouvido. Será que vai ser tarefa fácil ser feliz em 2015, irmãos? Vai. Eu tentei lembrar de algumas coisas, né? Aí, para a gente, que vão desafiar, né? Que de repente serão impedimentos à nossa felicidade. Inflação está
subindo, né? Não está? Não está subindo? Aquilo que você comprava antes com valor, hoje você não consegue comprar mais. Você vai lá e não dá para comprar. Aquela nota de R$10 que valia tanto, hoje não vale muito, né? A gente consegue comprar pouca coisa, ou quase nada com R$10. A gente sabe que os preços estão subindo, inflação, os impostos também estão vindo para cima, né? O leão, né? Cadê a Raimunda? A Raimunda que gosta de leão, né? Ela gosta do tal do leão e o leão está vindo com tudo para cima da gente. Desemprego, corrupção, mudanças climáticas, calor, né? Seca, a gente vai ter que lidar com pouca água. Tudo coopera para que a gente não seja feliz, né? Tudo coopera, tudo vai aparecendo, irmãos, como impedimentos. E eu queria que a gente pensasse nisso, né? Esse cenário, tudo isso que realmente promete aí nos cercar, todos os lados, né? Cercar. Todas essas situações e esses processos que já estão aí em andamento e de um jeito ou de outro eles vão nos atingir, né? De todas as formas. A gente vai ficar à mercê, né, disso. E aí, está valendo ainda? Será que esse compromisso aí vai ser possível? Essa resolução, a gente vai conseguir cumprir? Será que nós vamos conseguir ser felizes apesar de todas essas circunstâncias? Sim ou não? Eu queria que a gente pensasse um pouco nessa palavrinha circunstâncias. Quer dizer, não é uma palavrinha, não é tão inha, né? É uma palavra grande. É uma união de duas palavras do latim, né? Duas palavras lá do latim. Primeira, circum, que quer dizer circunferência, ou círculo, ou tudo aquilo que tem a ver com um anel, né? Algo redondo. Mas assim, é um círculo, né? Por exemplo, redondo, tudo aquilo que está à volta, ou em volta, ou tudo isso, né? E stare, que quer dizer parado, fixo ali. Então, circunstância, para a gente entender aí, lembrando aí da origem da palavra, o sentido da palavra, são condições que estão ao redor de algo. É possível a gente ser feliz estando no centro, rodeados por um mundo e por uma situação e por uma conjuntura, né? Então, difícil, irmãos. Será que é? Será que está que realmente, como dizem, né? Como dizem aí fora, será que a nossa felicidade está baseada nas circunstâncias que a gente passa? Segundo dizem aí os estudiosos, né? Como é que a gente pode dizer? Do comportamento humano, lá como Freud. Será que a gente depende dessas circunstâncias? Se a gente consegue obter algum tipo de satisfação, a gente vai ser feliz. Se essas circunstâncias não promoverem qualquer tipo de satisfação, a gente não vai ser feliz. A gente está preso a elas. Nós estamos limitados, irmãos, a essas circunstâncias. São elas que falam mais alto, no final das contas. Elas que vão determinar os nossos sorrisos. É ela que vai determinar a felicidade do nosso coração. São as circunstâncias. A Bíblia diz que não. Nós vimos na semana passada. Não. Segundo o apóstolo Paulo, ele fala que não. Nós estamos felizes e devemos estar felizes e alegres sempre. Não importa a circunstância. Depois a gente viu, lá no capítulo 4, que ele diz que ele aprendeu a viver feliz em toda e qualquer situação, circunstância. Ele desenvolveu, né, e a gente viu que ele desenvolveu a capacidade de ser feliz em qualquer circunstância. E é disso que nós vamos tratar, irmãos, daqui para os próximos 3 domingos. A gente precisa disso. Hoje eu queria que a gente pensasse nessas circunstâncias, que apesar do que dizem lá fora, apesar de tudo aquilo que se diz, né, pelo exército do inimigo, né, porque é isso que acontece, é o diabo lançando todas essas coisas, que é impossível ser feliz, ou é impossível a gente ser feliz de verdade. A gente é um pouquinho feliz aqui, um pouquinho feliz ali.
mas o que nós temos mesmo é infelicidade. Lembra daquela música? A tristeza não tem fim. Não. Como que é? Isso aí. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não acaba, felicidade sim. É momentânea, é aquele momento, é aquele prazer. E a gente precisa rejeitar isso antes do ano começar mesmo, né? Antes de tudo, a gente vai rejeitar isso. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus estão felizes e felizes sempre. E aí, irmãos, a gente volta aqui a nossa atenção para o capítulo 1 de Filipenses. A gente sabe que Filipenses é a carta da alegria, é a carta mais alegre do apóstolo Paulo, é o livro mais alegre da Bíblia. Quer dizer, tem os salmos também, né? Os salmos também são, quer dizer, tem alguns salmos ali de luta e de agonia e de reclamação, mas a maioria deles a gente vai ouvir lá aquela famosa palavra, bem-aventurado. Na verdade, o Salmo número 1, que começa, né, bem-aventurado, feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e medita nela de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Feliz é o homem, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a gente vai encontrar, né, que o homem feliz, ele está presente ali nos Salmos, né, em muitos Salmos. Mas o livro de Filipenses, a carta que Paulo escreve para os Filipenses, é um livro de muita alegria, é o livro mais alegre do apóstolo Paulo, né? A gente já falou disso, a gente sabe disso. Por isso que a gente volta a atenção. Em cada um dos domingos, hoje, a gente vai tratar das circunstâncias. Capítulo 1. Semana que vem, a gente vai tratar das pessoas que às vezes impedem a nossa felicidade. Às vezes não. A gente é muito infeliz por causa das pessoas, normalmente, né? E aí no capítulo 2 a gente vai ver isso. Capítulo 3, nós vamos lidar ali com a questão da falta de dinheiro. Como é que é ser feliz com pouco dinheiro ou sem dinheiro, né? E o apóstolo Paulo fala sobre isso. A falta de dinheiro não é impedimento para a felicidade também. E lá no capítulo 4, a gente vai tratar no último domingo, dia 8 de fevereiro, sobre a ansiedade, sobre os imprevistos, né? Então, cada domingo é um empecilho, é algo que nós precisamos vencer e superar para sermos felizes. Amém? Ou descartar, eu acho que é melhor assim, descarta, porque realmente não pode nos atingir. Então, nesse primeiro momento, irmãos, a gente pensa nas circunstâncias. O capítulo 1 todo, irmãos, é a coisa mais linda, o capítulo 1. A carta aos Filipenses é muito bonita. Ela é a carta mais pessoal, né, de Paulo, conforme eu disse na semana passada. É aquela carta que Paulo escreveu para a igreja dele. Eu tenho a impressão que Filipos é a igreja que Paulo ainda era membro, sabe? Eu sou membro daquela igreja. Ele era apóstolo, de certa forma ele pastoreava todas as igrejas. Mas os filipenses eram os irmãos ali da sua comunidade. Pela forma como ele lida, né? Então a gente vai ver no capítulo 1, não vai dar para ler, a gente não vai conseguir fazer a leitura. Mas ali, deixa eu abrir aqui, desde o comecinho, né? Do 1 e o 2, né? Ele faz a sua apresentação, aquela costumeira, normal. Mas a partir do 3, quando ele saúda, né? Ele faz essa saudação para a igreja, para os irmãos. A gente percebe como o apóstolo Paulo era ligado a essas pessoas, a essa igreja. Por exemplo, né, aqui no 3 ele fala: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Todas as vezes que eu oro por vocês, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Todas as vezes que eu menciono vocês e eu lembro de vocês nas minhas orações, eu sou tomado por uma grande alegria. Eu fico muito alegre, porque todas as vezes que eu estou orando, aí eu lembro de vocês, eu sou invadido por essa alegria. Essa relação, né, que Paulo tem com essa igreja. Aqui para os filipenses, ele não vai dar bronca em ninguém, ele vai compartilhar com essa igreja, irmãos, o momento em que ele está vivendo. Ele não vai dar instruções,
Maridos, façam isso, esposas, façam aquilo. Ele não vai dar bronca como ele deu lá para os coríntios. Aqui, ele vai compartilhar a experiência que ele está vivendo. De certa forma, ele compartilha aqui o que ele entendeu da vida dele. Como é que ele explica a vida dele. E é por isso que ele é tomado de alegria. Porque quando ele olha para a igreja de Filipos, ele percebe que aqueles irmãos estão junto com ele, né? Estão ali ligados a ele. No versículo 7 a gente vê isso bem nítido aqui. Ele fala, é justo que eu assim me sinta, né? Essa alegria que eu tenho toda vez que eu lembro de vocês para orar. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho no meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Ele fala, quer aqui nessas cadeias, ele estava preso, né? Estava ali em Roma preso, quer nas correntes, quer aqui na proclamação do Evangelho. A corrente, então, é um fator de tristeza, né? A gente pode pensar assim. E a proclamação do Evangelho ali era um fator de muita alegria. Paulo fala, na hora que eu estou triste, que eu estou aqui sofrendo, que eu estou vivendo essa agonia, vocês estão comigo. Aqui. E na hora que eu estou proclamando o Evangelho e vendo o Evangelho crescer, vocês também estão aqui comigo. Para a gente entender que essas palavras de encorajamento são palavras do apóstolo para a sua igreja e para os seus amigos, irmãos. Isso é importante. Então aí vamos lá para o versículo 12. Né? O apóstolo Paulo, então, depois de saudar, tinha que estar certo isso, saudar. Tá, né? Depois de cumprimentar todo mundo, aí a partir do 12 ele fala, eu quero, irmãos, ele muda de assunto, né? Que vocês saibam que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Quero que vocês saibam, irmãos, que todas essas coisas que têm me acontecido, elas têm antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Irmãos, olha só, né? Então Paulo escreve para os seus amigos. Depois a gente vai ver, se a gente segue lendo aqui, a gente vai perceber que o apóstolo ficou sabendo que da mesma forma que ele estava sendo perseguido e estava lá por questão de perseguição, né? Estava preso. Ele ficou sabendo que os irmãos de Filipos também estavam sendo perseguidos. E aí ele precisava conversar com esses irmãos que agora sofriam, irmão. As circunstâncias mudaram lá em Filipos. Se você olhar lá para Atos capítulo 16, você vai ver quando Paulo chega em Filipos, e é ele que começa o trabalho, é ele que planta aquela igreja ali, ele e Silas. Paulo, lá no capítulo 16 de Atos, ele entra em Filipos. Lembra, ele tem aquela visão, ele estava lá na Ásia Menor, e ele tem aquela visão quando ele está dormindo à noite, ou um sonho, e ele encontra aquele homem lá da Macedônia, e ele fala, vem, socorro, vem ajudar a gente. E aí ele acorda e ele fala, olha, a gente ia para lá, para Bitínia, mas a gente não vai mais, a gente vai pegar o barco e vamos atravessar o mar ali, né, o mar Adriático, Mediterrâneo ali, e nós vamos então ir na direção da Macedônia, porque alguém me pediu socorro por ali, e eu sinto que é Deus que está levando a gente para lá. E quando ele entra na Macedônia, pega o barco então, faz aquele trajeto, ele entra em contato com aqueles irmãos, a gente vê ali que ele conhece Lídia, né, e é maravilhoso, né, ali na beira daquela fonte, eles conversam, e ela logo se converte, e ela era uma pessoa influente na cidade, era vendedora, conhecia muita gente, logo ela junta muita gente, Paulo e Silas fica lá com elas, e aí eles começam ali aquela igreja, aquela comunidade, logo depois eles são presos, né, acontece alguma coisa lá e eles são presos. Depois a gente vê que eles começam a cantar e orar na prisão. A prisão não aguenta, né, e treme, abre a porta e é ali que acontece tudo isso. Depois eles são instruídos, né, vocês precisam sair da cidade. Antes de sair da cidade, Paulo e Silas entram ali na casa da Lídia.
com isso até o carcereiro se converteu, né? A família do carcereiro, e a igreja foi só crescendo. Irmãos, essa é a igreja de Filipos, são esses os irmãos lá filipenses, né? Quando Paulo então sai da cadeia, ele conta para esses irmãos, a gente apanhou, fomos açoitados, humilhados, mas não tem problema não. O importante é que o evangelho seja proclamado. O evangelho nasce assim ali naquela cidade. Paulo ali sentindo na pele, né, a reprovação. Depois aqui, né, quando ele escreve essa carta, quando ele está preso em Roma, no final do ministério, no final da vida, e ele instrui esses irmãos, é disso que ele está se lembrando, né? E ele fala, estejam alegres, alegrai-vos no Senhor, ele fala no capítulo 4, sempre, sempre, estejam alegres, não importa as circunstâncias, estejam alegres e alegres sempre. É para esses irmãos, né, que ele está dizendo, para os seus amigos. E quando ele fala, né, saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. É disso que eu queria que a gente agora prestasse atenção, né? Paulo disse que ele tinha descoberto o segredo do contentamento e da felicidade, não é verdade? Não importava a circunstância. Aí ele disse, eu me libertei, eu estou livre das circunstâncias. Elas não são a palavra final para a minha felicidade mais, não são. Não são as circunstâncias que determinam a minha alegria. Paulo está ensinando para aqueles irmãos, eu ganhei, eu estou feliz, e eu descobri o segredo da felicidade, porque eu ganhei uma nova perspectiva. Agora eu enxergo a vida de um outro ângulo. Agora eu enxergo a vida como ela de fato é. Eu enxergo agora a vida e essa realidade de uma forma muito mais concreta, né? Porque ela é muito mais ampla do que essa situação onde as circunstâncias determinam a nossa alegria. Daqui de onde eu estou, onde eu fui colocado, ele disse que estava em Jesus. Aqui em Jesus, parece que quando eu olho para a prisão, olha só, irmãos, quando eu olho para a cadeia, quando eu olho para essas algemas, para essas correntes, quando eu olho para essa situação, quando eu olho para essas circunstâncias, eu enxergo oportunidade. Oportunidade. Quando eu olho para tudo isso que me cerca, para todas essas situações contrárias, eu não me entristeço, ao contrário, eu me alegro, porque agora eu vejo o tamanho da oportunidade que eu tenho. Ele pensava, eu queria pregar em Roma. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele nunca tinha ido para Roma. Ele fala, um dia eu vou aí. Não conheço vocês. Diferente de Filipos, né? A igreja de Filipos foi Paulo que fundou. A igreja de Roma, não. Ele nem tinha ido lá. E ele escreve, olha, um dia eu queria ir. Espero no Senhor ter a oportunidade de estar com vocês aí, para compartilhar todas essas coisas que eu estou escrevendo aqui na carta aos Romanos. E aí, irmãos, ele estava lá em Roma, né? E Paulo fala então, olha só, eu quero que vocês entendam, tirem os olhos das minhas cadeias, tirem os olhos das minhas algemas, tirem os olhos dessas circunstâncias que me envolvem. Eu quero que vocês olhem para o progresso do Evangelho. Olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, ele diz. Como resultado, o Evangelho tornou-se evidente a toda a guarda pretoriana, a guarda do palácio. O Evangelho agora está firmado no coração e presente, e todos sabem o que é o Evangelho. E quando a gente fala da guarda pretoriana, vocês sabem quem é a guarda pretoriana, né? Aquela guarda, aquela força de elite lá do exército romano. São os melhores, né? São aquela guarda mais bem preparada, que foi separada para cuidar do imperador. Não é verdade? E depende do momento. Aqui, em Nero,
Quando Paulo, esse momento é o momento do imperador Nero, a gente pensa, e alguns dizem que havia por volta de 12.000 soldados na guarda pretoriana. É muita gente, né? É muita gente. O apóstolo Paulo fala que não olhem para isso que está acontecendo aqui. E ele está dizendo, não se entristeçam por minha causa, pela minha situação, pelas minhas circunstâncias. Olha para aquilo que Deus está me mostrando. Daqui de onde eu estou olhando para tudo isso e eu vejo o progresso do Evangelho. Eu vejo o Evangelho ganhando e presente e ali ganhando espaço por toda a corte do Império Romano, da cidade e da capital do império. Eu vejo o império, o Evangelho varrendo, ganhando força. E não só isso. Ele fala, olhem também, né, no 14 ele fala, e a maioria dos irmãos motivados pela minha experiência, pela minha prisão, pelas minhas correntes e pelas minhas cadeias, hoje eles pregam o Evangelho com mais ousadia, com mais intrepidez. Então, daqui, né? Quando eu olho para essa cadeia e para essas circunstâncias contrárias, eu enxergo o Evangelho em ação, eu enxergo o progresso do Evangelho, eu enxergo algo lindo acontecendo, irmãos. É ponto de vista. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso precisa acontecer com a gente. Deus, irmãos, não é que Ele determina que a gente tem que sofrer, Ele não determinou que o apóstolo Paulo tinha que sofrer. De repente, aconteceu que ele tinha que passar por aquilo. Né? Várias situações contribuíram. Lembra? Atos capítulo 20, quando o apóstolo está lá orando com os irmãos de Éfeso. E aí eles falam, não vai, Paulo, porque se você for para Jerusalém, levar os donativos, você vai ser preso. Eles estão preparando uma emboscada para você. Um irmão teve até uma visão, uma revelação. Ele fala, o Senhor me avisou, se você for, você vai ser preso. Aí o apóstolo Paulo fala, irmãos, é o Senhor que está me mandando para lá, e eu vou para lá. E pronto, né? Ele define e vai, e então ele é preso. Depois eu queria que a gente abrisse rapidinho, irmãos, rapidinho aí, eu sei que a gente está apressado, mas lá em 2 Coríntios, quando ele fala um pouco dessa trajetória, nessa segunda carta que ele escreve para a igreja de Corinto, né? A partir do versículo 23, quando ele fala essas coisas que me aconteceram, né? Ele não está falando só da algema e da prisão. Ele lembra da vida dele, irmãos. Ele está explicando, a vida dele tinha sentido, ele se via vocacionado, ele se via feliz, porque ele estava vivendo por algo muito maior do que ele, que era a proclamação do Evangelho, e ele percebia que a vida dele cooperava para o desenvolvimento e para a proclamação do Evangelho. E aí ele fala aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, trabalhei muito mais. Ele está ali falando com os irmãos de Corinto, né? Eles não queriam respeitar a autoridade do apóstolo Paulo. Então ele começa a dizer, poxa, olha para mim, olha para a minha vida, né? Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente do que todos os líderes apóstolos. Fui exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não seja fraco também? Quem está doente que eu também não sinta a dor do irmão? Eu falo, esse sou eu. As coisas que me aconteceram, cooperaram para o desenvolvimento e pela proclamação do Evangelho.
É o mesmo apóstolo Paulo, aqui mesmo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aí lá no versículo 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por mais, irmãos, que a gente se desgaste com todas as situações que a gente vai enfrentar em 2015, por mais que elas tirem de nós tantas coisas, que eu sei que elas vão tirar, né? Horas de trabalho e de empenho, por mais que elas venham contra nós, né? Por mais que a gente seja consumido, né? O homem exterior seja consumido. Aí ele fala, o homem de dentro, aquele que está olhando de cima, dessa nova perspectiva, só se renova a cada experiência, irmãos. E essa tem sido a minha vida, irmãos, essa tem sido a minha experiência. A cada dificuldade superada, a gente olha para cima e a gente percebe, Deus é comigo, o Senhor é comigo, né? A cada momento difícil a gente olha depois e olha, né? Dessa nova perspectiva a gente percebe, eu cresci, né? Eu estou crescendo de glória em glória, de fé em fé. Eu vou sendo renovado, por mais que eu perca com o homem exterior, o de dentro cresce, o de dentro se renova, o de dentro se alegra, e se alegra, porque ele percebe que tudo faz sentido, Deus está no controle, Ele ama. O apóstolo Paulo podia dizer, se Deus me amasse mesmo, eu não estava aqui nessa situação, mas não, o apóstolo Paulo via, e ele fala que ele era o próprio prisioneiro de Cristo, né? E ele às vezes falava que ele estava lá, acorrentado com Cristo. Ele falava que Deus o amava sim, porque Deus estava com ele naquele momento. Deus estava presente com Paulo no momento em que ele enfrentava aquela circunstância. Deus é conosco. O apóstolo Paulo fala, então, alegrem-se sempre, alegrai-vos sempre, sempre, porque eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Por isso, alegrai-vos, irmãos, meus amigos. Eu sei que vocês vão enfrentar dificuldades, mas alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Eu sei que vocês vão sofrer desgastes, mas alegrai-vos, porque lá dentro, o homem, o novo ser, que está sendo transformado à imagem de Cristo, olha e percebe com muita alegria, que Deus está no controle de todas as coisas. Paulo sabia, né? Eu sei que eu não vou ser envergonhado, é isso que ele fala em seguida. Eu sei que eu não vou ser envergonhado, não vou. Tudo faz sentido. Aí depois ele segue dizendo, né, que no capítulo 1 lá de Filipenses, ele fala, eu não sei se a minha situação vai se desdobrar, porque ele aguardava julgamento. Eu não sei se eu vou ser condenado à morte ou se eu vou ser solto. É aí que ele fala, não importa. Eu sei que se eu for solto, eu vou estar aí com vocês. E eu sei que de alguma forma, Deus vai me usar e eu vou ser útil aí com vocês. E eu vou ficar muito alegre com isso. Mas se eu não for solto, e se eu por algum acaso, ele diz com essas palavras, for derramado como oferta de bebida, que é a mesma expressão que ele usa quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, se eu for derramado como sacrifício, como essa oferta aromática, de cheiro suave, é melhor ainda, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro, porque daqui de onde eu estou, ele fala, não é porque eu sou melhor, é que eu estou olhando daqui, eu estou vendo, eu percebo, é a realidade, eu vejo o Senhor comigo, e eu me vejo engajado e vocacionado, minha vida faz sentido, as minhas perdas fazem sentido, tudo faz sentido porque Deus é comigo, o Senhor é conosco, irmãos, o Senhor é com você.
durante esse ano. A gente não sabe o que vem. A gente não sabe o que vai nos rodear, né? O que vai nos cercar. Mas eu sei, tudo isso não vai determinar a nossa alegria. O que determina a nossa alegria é o nosso novo ponto de vista, é a nossa nova perspectiva, daqueles que estão em Cristo Jesus. E eu estou em Cristo Jesus. Você, meu irmão, isso vai determinar a sua alegria esse ano. Enfrentando, né, Marcelo? Enfrentando tudo que você vai enfrentar e tem enfrentado lá. O Senhor que vai determinar, vai te dar essa clareza de olhar. Ele é contigo. E Ele é com cada um de nós, irmãos. Amém? Vamos tomar posse da alegria, irmãos. E eu tenho incentivado você, né? Toma posse. Isso você pode tomar posse. É tua por direito. É tua. Jesus morreu para isso, né? Ele foi moído para te libertar do jugo de todas essas circunstâncias, sejam elas naturais e tudo mais, né? Sejam elas fruto de pecado. O Senhor veio para te libertar disso, amém? E hoje eu queria orar com você aqui nesse momento. Acolhe essa palavra no seu coração, meu irmão.